Olá, meu eco-recado, o supletivo, vamos dizer assim, do programa Ecometrópole. São pequenos vídeos que depois serão feitos vídeos mais profissionais, adequados, mas esse então é para ir levando, para melhorar a compreensão desse programa inovador que pretende transformar Londrina na primeira ecometrópole brasileira, na primeira cidade sustentável brasileira. Nesse vídeo vamos falar de foco financeiro. O maior erro das empresas e das gestões, inclusive a gestão pública das cidades, do estado e do Brasil, é não trabalhar com foco financeiro. Segundo o consultor Vicente Falcone, o foco financeiro precisa ser esclarecido, informado, precisa ser entendido por todos. No caso da cidade, todas as pessoas, os moradores, os munícipes, né? No caso de uma empresa, os seus funcionários, os seus diretores, enfim. O que é foco financeiro numa cidade? O foco financeiro é mostrar que a cidade, para que aconteçam os processos, as obras, a sua expansão, para que ocorra ou não um serviço, é preciso que tenha um recurso. E o recurso vem através da arrecadação de impostos, transferências do governo federal, estadual, doações, né, empréstimos, mas que sem o dinheiro, sem o recurso, é impossível fazer-se a obra, melhorar seu serviço público. Portanto, gerenciar com foco financeiro é, no caso de Londrina hoje, praticamente de todas as cidades brasileiras, deixar claro para o cidadão que o custo público é muito alto, que a situação econômica da prefeitura é realmente muito difícil e que, por mais recursos que tivéssemos, a saúde, a segurança os absorveria e que, portanto, gestão com foco financeiro deixa claro para o cidadão que não existe milagre, de que os serviços públicos têm uma relação direta com esse custo e que, portanto, precisa contratar gente, não tem dinheiro para contratar gente, precisa ter dinheiro para contrapartidas de governos, de programas, de obras, e não tem o dinheiro. De que, do conserto do banco, da manutenção, da limpeza da praça, do fundo de vale, do controle de trânsito, da pintura da faixa de trânsito, do bom funcionamento da cidade, da contratação de mais servidores, fiscais, polícia, enfim, nós não temos recurso. E o gestor tem que ser ético, o suficiente, claro, transparente, para deixar isso claro para o cidadão. E que, portanto, uma das formas de termos foco financeiro é mostrar ao dono do problema, o próprio cidadão, que é ele que recebe ou não o serviço público, bem ou mal feito, que ele precisa e ele faz parte dessa compreensão e desse custo. Que se ele fizer ações proativas, se ele cuidar bem do seu lixo, se ele reduzir o custo, aumentando a infiltração do seu imóvel para diminuir a enchente, os problemas da enchente, que se ele for educado no trânsito e não se envolver em acidente, o custo na saúde vai ser menor, que se ele cuidar bem do seu corpo com atividades físicas, o custo da saúde vai ser menor, o custo dele, o custo da sociedade será menor. Que se ele participar de instituições, se ele ajudar o poder público na sua expertise, no seu saber, sendo voluntário de alguma coisa que ele saiba ou que goste de fazer, nós vamos economizar milhões em recursos públicos. E que, portanto, é equivalente a uma grande empresa. Só que com a diferença que essa mão de obra, esse saber social, esse interesse, essa possível participação social, solidária, se dá através de um processo educacional, mas que a gestão com foco financeiro mostra para todas as pessoas que ao varrer à frente do seu imóvel, plantar uma árvore, cuidar adequadamente do seu resíduo, fazer a compostagem, a reciclagem, cuidar de uma praça, e evitar situações de conflitos que possa gerar atos de violência e seu custo, diminuição dos acidentes de trânsito. Isso é uma estratégia gerencial. Isso é gerenciar com foco financeiro.
deixar claro de que não haverá milagres, deixar claro de que o cidadão precisa compreender as limitações da prefeitura, para que ele se doe, para que ele atue de forma plena, compreendendo, entendendo, estudando sobre a gestão, sabendo que o prefeito está aplicando de forma inteligente e eficaz os seus recursos, cada centavo do seu recurso, e que não haverá milagre e que, portanto, os serviços públicos não melhorarão. Os gestores precisam ter coragem de falar de que, no máximo, os serviços públicos ficarão um pouquinho melhor, mas todos eles, devido à dificuldade econômica, falta de pessoas, falta de instrumentos, equipamentos, eles não melhorarão no nível que se espera, no nível de excelência. E que o grande custo está ligado a essa exata falta de interesse, exata falta de participação. A cidade com baixíssimo capital social, com 0,01% de participação na grande e absoluta maioria de todo tipo de evento e atividade. E que é impossível fazer uma transformação verdadeira numa cidade com um percentual de participação de menos de 1%. Portanto, gerenciar com foco financeiro, transparência total. A prefeitura precisa mostrar para o cidadão a realidade de todas as secretarias. Convidar pessoas da sociedade para que entendam, participem e demonstrem a sua opinião sobre cada tema. E chamar o cidadão a constituir o que nós chamamos de agência de gestão urbana ambiental. Essa empresa social, esse negócio social, na qual, no caso de Londrina, nós estamos propondo a criação das 6 agências. O cidadão contribuindo, seja com recursos financeiros ou humanos, ele então vai poder constituir uma estrutura de gestão participativa, coletiva, junto com a prefeitura, junto com instituições como Copel, Sanepar, que tem uma série de serviços que também tem um alto custo, de poluição, de vazamento de água, de contaminação de rios, de problemas na iluminação, de alto consumo de energia, enfim. Todas as estruturas têm que ter foco financeiro. Ao analisarmos a maneira que o serviço público chega, a gente percebe que há um caos gerencial. E que esse caos começa pela falta de compreensão do papel do cidadão nesse custo, da precificação da cidade. Quanto custa? Qual o impacto financeiro negativo de um terreno sujo, feio? Da poluição, do entupimento de um bueiro, da erosão de um fundo de vale? Quanto custa o desassoreamento? Ou seja, é preciso deixar claro a relação de causa e efeito nos processos. É preciso deixar claro que não existem milagres, de que só reduziremos a enchente se aumentarmos a permeabilidade, que só reduziremos a violência se gerenciarmos para pessoas, e a violência tem um custo caríssimo. Então, gerenciar com foco financeiro é gerenciar a consciência, e gerenciar a consciência é atender ao que um diagnóstico simples e óbvio mostra. É gerenciar para transformar pessoas. É gerenciar educando. É gerenciar com tolerância zero. É gerenciar com cidadão que compreende as limitações da sua prefeitura, do seu sistema de gestão pública. A gente já cria um sistema que vai além da prefeitura, com as agências de desenvolvimento. E então, coloca-se para o cidadão a seguinte situação: haverá pequenas melhoras em razão da situação econômica, e isso não deve-se à técnica gerencial do prefeito e sua equipe, não. Ele está fazendo o que se recomenda tecnicamente e adequadamente. Isso deve-se ao modelo gerencial que é caótico das cidades brasileiras e à crônica falta de recurso que tende a se agravar.
Então a gente vê que mesmo no decorrer dos 20 anos, os últimos 20 anos que eu particularmente acompanho as gestões, houve um aumento de várias vezes o orçamento da Prefeitura de Londrina, que nesse momento está em quase 1,5 bilhão de reais ao ano. Mas as carências continuam, o número de servidores passam de 2.300 servidores necessários para o bom funcionamento. Então, gestão com foco financeiro, tudo tem custo. Todos os processos são analisados, tudo é transformado em metas. Centenas de serviços, processos são mensurados, estabelecidos metas de excelência, meta de curto, médio e longo prazo. O cidadão é inquirido, é estimulado a participar desse desafio gerencial, reduzindo o seu custo, compreendendo e fazendo parte desse negócio, dessa agência, e a agência pode ser, vamos explicar melhor a agência, mas já para compreender o foco financeiro, uma estrutura dentro de uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, não existe outra possibilidade, né? E então, com a contribuição do cidadão, que investirá num negócio que poderá, não terá lucro, é claro, para ele, quando se fala em negócio social, é benefício da sociedade, não vai se receber esse investimento de volta, mas apenas vai se ter certeza e dar para o investidor a certeza de que o investimento é perene no decorrer do tempo, de que não é uma doação que ele está fazendo, que pode se gastar e pode se acabar, não, ele faz um investimento. Vou investir na agência que gerencia a minha região. Essa agência vai contribuir junto com a prefeitura, somar forças com a Copel, com a Sanepar e outras empresas particulares e públicas. Nós vamos estudar os serviços e as necessidades, fazer um planejamento e junto com a prefeitura começar as ações, especialmente que serão focadas em controles, monitoramento, educação. A cidade que tem foco financeiro, na medida em que se projeta no cenário internacional e para cá atrai empresas de alta tecnologia e baixa poluição e alto valor agregado com bons salários. A cidade é com foco financeiro porque reduz o seu custo público. A cidade é com foco financeiro porque o seu munícipe participa e, consequentemente, o custo é menor. E a cidade é com foco financeiro porque o cidadão consciente contribui financeiramente com o sistema e aqueles que não puderem podem contribuir, devem contribuir com sua mão de obra, com sua expertise, dedicando algumas horas, várias ou muitas horas do seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade, se já está aposentado ou não, como é a sua estratégia e seu estilo de vida. E esse cidadão disponível, educado e ético contribui com seu saber, com seu esforço, para a transformação dessa sociedade. Não existe milagre. A transparência é a ética do gestor público para com esse cidadão. É o capital inicial para que ele, confiante de que o seu líder, o seu prefeito, está fazendo o que há de melhor e que esse seu prefeito e suas autoridades lideram uma outra alternativa das agências, de que não é concorrente da prefeitura, e sim uma estrutura de apoio na qual consegue-se driblar a burocracia, consegue-se criar mais um instrumento para articular, controlar e implementar a política municipal de voluntariado. E aí, de novo, foco financeiro. O voluntariado que vai reduzir o custo, que vai oficializar a relação do cidadão com o poder público. O voluntariado que é exemplo de Santa Catarina, por exemplo, que a cada 3 bombeiros, 2 são voluntários, e aí estamos falando de um voluntariado que executa atividades de risco, inclusive. Eu desconfio que não tenha uma profissão tão perigosa quanto o bombeiro, contra a pessoa do SIAT que está lá atendendo acidentes gravíssimos, também voluntários. E mais ainda, com 35 mil pessoas contribuindo na conta telefônica para esse bombeiro. Então isso significa o quê? Um alto capital social nesse tema. População entendendo. E isso é possível, exemplo de cidades europeias e americanas, acontecer em tudo. Então eu imagino numa cidade
com um capital de 50 mil pessoas, que é 10%, é o mínimo, você imagina 10%, uma a cada 10 pessoas, ou 10 a cada 100, é muito pouco. Mas para a nossa realidade já é um número inimaginável, porque estamos na casa do 0,01%. Então, essa cidade com foco financeiro, com o prefeito, com a gestão transparente, ética e de chamamento à responsabilidade, justifica para o cidadão a sua fragilidade, a sua incapacidade gerencial por falta de recurso financeiro e solicita de forma contundente a participação do cidadão, compreendendo processos, criticando quando se fizer necessário, elogiando quando se fizer necessário, ou seja, contribuindo com esforços e recursos humanos ou financeiros para o bom funcionamento da cidade, na qual, confiante de que o recurso público da prefeitura, do órgão oficial, está sendo muito bem aplicado, assim como dos governos estadual e federal naquele município, ele entende que precisa se doar um pouco mais. E aí então ele organiza a sua vida de forma que através da política municipal de voluntariado ele possa servir a sociedade. Através de recursos que podem ser variáveis, é claro, de R$1 até sabe-se lá quanto, ele possa fazer doações para esse sistema, para esse negócio social. E ele então, compreendendo isso, o foco financeiro, saiba que se não se unir, se não se integrar no processo, não haverá milagre e a degradação da sua qualidade de vida se permanecerá. A violência alta, a cidade suja, a rua esburacada, a calçada irregular, o bueiro entupido, o mato alto e todas as centenas de situações que enfeiam a nossa cidade e que aumentam o nosso custo público. Então esse é o desafio da gestão com foco financeiro, na qual explica-se que não existem milagres, que tudo tem procedimentos, que tem etapa, que tem limitações, que tem legislação, que tem a burocracia, o plano plurianual, o orçamento, e que tem regras para que se faça serviços e ações no poder público, na cidade, e que é possível ajudar nesse processo através das agências, e para que a agência funcione bem, é preciso que ela funcione como um negócio social, e esse cidadão consciente, inteligente e participativo contribui com recursos humanos ou financeiros. O foco financeiro é a única estratégia real e clara e absolutamente necessário para o gerenciamento de qualquer coisa, da igreja à gestão pública, à cidade, ao governo, da empresa ao pequeno negócio, à pequena atividade. Foco financeiro, transparência e ética, relação franca. Eu, poder público, te digo, eu, prefeito da cidade, não temos condições, estamos fazendo todos os esforços, mas infelizmente, em razão da situação, e aí coloca-se a situação, detalha-se a situação, que infelizmente esse é um recado que pode ser dado em todas as cidades do Brasil, todas com deficiência econômica, e se ainda algumas tiverem uma situação um pouco melhor, nós temos a questão da saúde, que é um sorvedouro enorme, e será sempre maior a capacidade de absorver recursos, até porque as novas tecnologias implementam novos tratamentos e cada vez a coisa vai ficando mais caro. De que gerir reduzindo custos com o aumento do capital social é a forma mais técnica, inquestionável, além de ser a forma mais democrática, mais eficaz, mais inteligente, porque as decisões são coletivas, técnicas e éticas. Gestão com foco financeiro. A gestão que Londrina vai iniciar para o Brasil. O prefeito Kiref, que já tem essa postura, mas que vai então, através do programa Ecometrópole, transformar isso numa linguagem simples para todos. Londrina, a cidade das agências de desenvolvimento. Propomos 4. Coati, Água das Pedras, região norte, Jacutinga, Lindóia, Coati, Água das Pedras, Cambé, Limoeiro, envolve a bacia do Ribeirão Cambezinho, centro de Londrina, e Limoeiro, aquela região do aeroporto, e Esperança, Cafezal.
as 4 agências. O Agência para o Rural, para planejar os nossos distritos. Também pelas águas, inclui-se os distritos, mas uma ampla região. A situação econômica do município é deplorável. A situação dos pequenos agricultores, através da ONG MAI, foi feito um grande estudo, um grande levantamento e a possibilidade de intervenção em muitos agricultores, e nós vimos a situação difícil que passa os agricultores de Londrina. O Jornal de Londrina acabou de mostrar isso numa reportagem recente, mostrando a pobreza no campo. Ou seja, também não temos domínio de território e não temos foco financeiro. Não arrecadamos com nossos impostos na área agrícola sequer o suficiente para a recuperação das estradas rurais. Não temos controle, não cobramos bem, não fazemos a boa manutenção. As estradas ruins prejudicam o escoamento da safra e a educação dos filhos dos moradores da área rural. Foco financeiro é a solução. Transparência, ética e chamamento à sociedade. É preciso que o poder público deixe claro. Deixe claro, se o prefeito não fizer isso, o secretário não fizer isso, está sendo irresponsável. Está com medo do enfrentamento da situação. Eu não estou falando do prefeito de Londrina somente, estou falando qualquer prefeito. E deixando claro que o cidadão precisa participar mais. Precisa contribuir mais, porque isso vai reduzir o custo público, vai levar o capital social, vai transformar a cidade. Viva Londrina, primeira ecometrópole brasileira. Participe desse programa transformador. Veja esses vídeos, comente os vídeos.